Olá, pessoal, tudo bom? Saudades de vocês, beleza? Então a gente retoma hoje as nossas atividades de forma remota, né? Essa é a nossa primeira aula, então a gente precisa se adaptar a essa nova forma da gente ter as nossas aulas por algum período de tempo, não sabemos qual, vocês sabem aí o que está acontecendo, beleza? Tudo bem? Então vamos lá. Nós temos toda uma forma que o IFP planejou para a gente para que as nossas aulas possam funcionar da melhor forma possível, dado esse conjunto de situações adversas, tá bom? Então, nós teremos semanalmente dois encontros, isso eu falo para as duas turmas, certo? Agora, como está online, vai ficar bacana que a mesma aula fica para a mesma turma. Para as duas turmas, a turma ordinária, né, que são os alunos entrantes 2021, e a turma especial do extraordinária, que tem os demais alunos que estão cursando a disciplina uma segunda vez, tá bom? A gente precisa ser bastante objetivo. Eu irei gravar semanalmente vários vídeos, ordinariamente 2 vídeos, né, de 15 minutos, mas eu devo gravar outros tips, outros curtinhos, quando a gente tiver dúvidas. As nossas aulas serão prioritariamente ao vivo. Eu quero fazê-las no horário que foi estabelecido para a gente. A versão que eu tenho aqui, deixa eu olhar. Deixa eu reduzir aqui a câmera, tá certo. A versão que eu tenho aqui é essa, né? Que nós teremos aula, ou pelo menos está previsto o nosso dia terça e quinta. Eu posso postar videoaulas em qualquer horário, né? A partir de 7 da manhã, desde que eu poste a nossa aula até 15h30, tá bom? Então toda terça e quinta a gente vai ter as nossas aulas. Nós teremos nossas aulas e será prioritariamente ao vivo pelo Google Meet. Mas não se preocupe se você não tiver como assistir, o Google Meet vai gravar e a gente vai botar lá. Nós temos sérias restrições, que é bastante forte para mim, que é conseguir dar uma aula em apenas 15 minutos ou 20 minutos, então eu vou ser bastante objetivo, ok? A nossa plataforma de acompanhamento será o Classroom. Por meio do Classroom a gente terá a postagem das atividades, das videoaulas, das avaliações, quando houver, de eventuais projetos. E a gente vai ficar tudo aqui centralizado no Classroom, tá bom? Vocês têm meu WhatsApp, podem também entrar em contato. Eventualmente você pode estar fora de casa e não ter uma conexão para alguma dúvida, alguma situação. Quem tiver problemas de conectividade, problemas com o computador, os professor não tem um ambiente adequado, aí a gente vai tentando solucionar. A nossa forma de trabalhar continua a mesma, é, então nós temos como linguagem principal da nossa disciplina Python. Nós temos um livro-texto de referência, que é um livro-texto que já foi apresentado a vocês, é gratuito, é online e é utilizado nas melhores universidades do mundo, né? Também recentemente nós tivemos a versão em português disponibilizada de forma gratuita e eu tento, à medida do possível, ir guiando por ele para facilitar o estudo de vocês. É bom ter uma referência de qual capítulo é o atual, qual é o assunto que a gente está vendo. Mas não será somente por isso, eu vou tentar englobar outras plataformas para que a gente possa fazer tudo bacaninha, tá bom? E a disciplina não é sobre programação, ela é mais sobre pensamento computacional, eu já disse para vocês, né? Ela não é programação no sentido de que não é uma disciplina de Python, tá bom, gente? Inclusive, se você quiser fazer numa outra linguagem, que você esteja mais confortável, eu não terei nenhuma barreira, né? Logicamente que eu vou poder dar um suporte a você e os meninos também, principalmente em Python. Tranquilo? Retomando o que a gente fez, né? Então nós tivemos nesses nossos 40 dias mais ou menos aí de aula, nós navegamos e passeamos, pelo que eu me recordo aqui, do primeiro ao quinto capítulo, até o sexto capítulo, né? Que é sobre funções com resultado. Então nós começamos a nossa primeira semana falando sobre o que é essa jornada do programa, qual é o objetivo, qual é o nosso papel. Eu peço que vocês revisitem o tema pensamento computacional, porque ele é chave para a gente, porque a gente vai ter que serializar, organizar o nosso pensamento de uma forma que a gente possa traduzir para qualquer pessoa repetir, e no nosso caso, para uma máquina repetir, que é um ambiente computacional de uma linguagem de programação qualquer, seja ela Python, JavaScript, Java, Ruby,
diversas linguagens, vocês viram que o mercado aí tem muitas mesmo, centenas de linguagens. E aí a gente foi avançando, né? Porque qual é o nosso grande desafio no pensamento computacional? É conseguir caracterizar o problema computacionalmente em instruções, né? Em instruções no sentido mesmo que a gente conhece, em ordens, né? Então a gente precisa caracterizar, apropriar esse problema nessa questão para que a gente possa raciocinar uma solução que possa ser aplicada computacionalmente. Então, é necessário que a gente dê uma revisitada lá no nosso Classroom. Eu vou já abrir aqui o Classroom para que a gente dê uma olhada nesse tópico, porque a gente precisa revisitar para saber o nosso papel. O que nós estamos fazendo? Nós, enquanto profissionais, né, de desenvolvimento de software, o nosso papel é resolver problemas, né? A gente precisa conhecer essa linguagem. Quando eu falo linguagem, não é linguagem Python, mas qual é esse dialeto de solução de problemas, tá bom? Ok, então por isso que a gente passeou aqui no capítulo 2, que é para a gente ver esses artefatos que as linguagens de programação ofertam para que a gente possa apropriar esse problema num contexto de programação. Deixa eu aumentar aqui a carinha do Rogério. Tá bonitão agora. Beleza. E depois a gente foi para o capítulo 2, né, que fala sobre isso, sobre o que são as variáveis, o que são expressão, as expressões, as instruções, como a gente utiliza esses artefatos que podem ser materializados desta ou daquela forma, a depender da linguagem de programação. Então a gente viu que nós temos os tipos de dados, principalmente tipos numéricos, tipo texto, tipo lógico. Esses são os tipos de dados principais. E como a gente pode compor expressões, né? Utilizando os operadores, né, com esses valores que são desses tipos, para que haja uma computação, né, para gerar um outro valor. Então a gente viu que as expressões são unidades de código que têm valor, isso consta no capítulo 2 e vocês devem dar uma nova passeada nele. Tá bom? Vimos as instruções, que as instruções a gente já faz essa composição dessas expressões, desses valores, para que a gente possa sair com um resultado prático. Então, a diferença das expressões para as instruções é que nas instruções a gente tem um resultado prático, né? Então tem um efeito, é uma unidade de código com efeito. E a gente foi avançando. E a gente viu que os problemas, a gente está na nossa primeira experiência, nós temos um mês apenas de experiência. Nós somos extremamente bebezinhos nessa parada de pensamento computacional e de materializar esse pensamento computacional, que é a programação. Perfeito? Aí nós vamos que, à medida que os problemas vão avançando, né, para você caracterizar o problema, no caso já a solução proposta para aquele problema, você tem um conjunto de instruções que começam a ter um significado, a ter um valor semântico. Daí a gente passeou no capítulo 3, nas funções. As funções servem para isso, para que a gente pegue um grupo de instruções, que as instruções é o que a gente coloca geralmente linha a linha em uma linguagem de programação representando o nosso pensamento de solução, e dá um nome, dá uma tag, dá um carimbo para aquele grupo de instruções. Esse grupo de instruções calcula a média de 2 números, certo? Ou de alguns números. Esse grupo de instruções calcula uma área dado uma largura e uma altura, ou dado alguns parâmetros e o tipo de figura que você deseja computar, enfim, algum valor. Então as funções servem para isso, então elas servem para estruturar. Elas não fazem parte da solução diretamente, mas elas facilitam. E aí no capítulo de funções você vai lá no finalzinho, tem um conjunto de benefícios que você vai adquirir na medida que você modulariza. Você cria pequenos blocos que fazem algum sentido. Aí avançamos para o capítulo 4, que esse é maravilhoso como revisão, tá bom? Quem não teve como, por uma série de motivos, ficou afastado da programação. Eu fiquei afastado, tá bom, gente? Eu não sei se vai ter código ao vivo, só se o Cauê fizer aí, porque eu não sei programar mais em Python. Eu tenho que dar uma revisada, não lembro direito mais, tá bom? Eu estava fazendo outras coisas aqui na quarentena. E aí, esse capítulo 4, ele é bonzinho para você revisar, assim como os exercícios que estão ao final de cada um desses capítulos, tá bom? Interaja bastante lá no nosso Classroom. Que é o projeto do Turtle, né? Inclusive uma atividade lá no Classroom, capítulo 4. E nós vimos aqui um pouco mais da metade do capítulo 5, sobre condicionais.
porque à medida que a gente foi ficando acostumado com esse passo a passo de como é que a gente faz para poder resolver o problema, caracterizar a situação toda num contexto computacional, a gente foi vendo que tem cenários que eu precisava sair de um fluxo principal, que a receita, que eu vou fazer aqui a analogia da receita do bolo, né, que é muito utilizada, a receita do bolo, ela inclusive ela é de uma vez só. Você não tem que raciocinar muito, você tem que só prestar atenção e aplicar aquele algoritmo, né, que é um conjunto de passos rumo à solução de um problema, que é construir um bolo. Às vezes não, às vezes o problema bate lá no Y, né, na bifurcação. Você precisa tomar uma decisão. Cara, dado um estado, eu preciso decidir se eu vou a este ou aquele lado, né? Na maioria das vezes nós temos duas situações a decidir. Quando tiver nesta situação, eu vou à esquerda, eu vou à direita, se não for aquela situação. E eu posso encadear uma série de situações e não apenas algo binário, sim ou não. Isso foram as condicionais. Você dá uma visitadazinha lá para ver como é que você materializa isso. As condicionais são legais do ponto de vista de materializar mesmo, da parte prática, porque o if, né, que é o if, ele é basicamente a mesma coisa. O if precisa de uma pergunta, que é uma expressão booleana, que é composta dos operadores lógicos, né, dos operadores booleanos e lógicos, para que você possa ter uma resposta de estado, isto é verdade ou isto não é verdade. Esse é o capítulo 5, tá bom, gente? Visitem ele é muito interessante. A gente não entrou em recursividade, porque a gente vai falar sobre recursividade depois que a gente falar do capítulo 7, que é o capítulo que a gente vai entrar na nossa aula de hoje, que a recursividade é uma estrutura de repetição, né? Estranhamente ela é uma estrutura de repetição e ela é legal porque ela bota a cabeça da gente num novo mundo assim, tá bom? Até então a gente já sabe o que são funções, porque lá do capítulo 3 a gente já vinha organizando, estruturando, botando o nosso programa num bloco principal, se fosse o caso, e chamando os demais blocos, módulos que fazem tarefas específicas. Perfeito. Avançamos então para o capítulo 6 e a gente já estava sabendo que era o capítulo 6, funções como resultado. As funções elas costumam ter um objetivo específico, elas são configuráveis via parâmetro, né? Então elas são parametrizadas, no geral são parametrizadas para que elas possam ter mais poder e a gente possa ter mais benefícios com isso. Isso que trata um pouco aqui do capítulo 6, né? Que é uma função dá um fruto para você, dá um resultado. O autor chama de funções frutíferas, né? Então é exatamente isso. Às vezes as funções têm um trabalho final e acabado, e às vezes não. Às vezes ela tem que dar uma resposta para você, tá bom? Então as funções, vocês vão ver muito bem isso no capítulo 3 e capítulo 6, que vocês devem ler com bastante atenção e ir praticando dentro do contexto de vocês. Como criar estas funções, como eu otimizo as minhas funções. Ela tem um nome, o nome tem que ser significativo do que ela faz, elas recebem parâmetros, esses parâmetros servem para configurar e você ampliar, né, deixar o seu uso mais genérico, ampliar o uso dela, porque é um reuso. Um dos benefícios que vocês vão ver ao final do capítulo 3 é a questão do reuso, redução de tamanho de código e domínio do código, tá bom? A gente tem que dominar o código. Perfeito. E funções com resultado são as funções que retornam. Uma função diária, como eu citei, é uma função com resultado. Ótimo, beleza? Então, agora a gente vai partir aqui para o nosso capítulo 7, que é o capítulo sobre iteração, tá bom? No próximo vídeo eu entro aqui nele e falo o grosso dele aqui pra gente, qual é o sentido dele, se for o caso, eu posso abrir um terminal aqui, ou então o VS Code para demonstrar alguma coisa, mas eu acho que não estou sabendo mais programar. Tá bom, gente? Então, esse nosso primeiro vídeo é mais para essa questão de que vocês façam uma revisão ou superficial ou mais aprofundada dentro do contexto de vocês, tá bom? Nós temos dois classrooms, tem o classroom algoritmos e algoritmos especial, cada um fica na sua turma para poder ter um controle, porque a instituição quer que a gente dê uns relatórios tudo certinho dos alunos que estão a participar, os que não estão. A participar é português de Portugal, né? Que estão participando, que não estão participando, tá bom? Ok, aqui em atividades eu queria observar para vocês o seguinte, né? Deixa eu reduzir a carinha aqui do Rogério. Tá bom.
Ok, botar aqui para cima porque é bom olhar o vídeo assim, mais centralizado. Ok, então eu organizei aqui o Classroom, essa foi uma orientação institucional em videoaulas, não tem nada postado, esse vai ser o primeiro vídeo aqui da nossa segunda etapa remota. As atividades, que semanalmente eu vou passar uma atividade para vocês, seguindo também as orientações. Não sei se a gente vai fazer algum tipo de avaliação no sentido de prova, sim, mas as atividades acabam que vão verificar se está tudo ok. Material de apoio, eu já postei aqui que nós temos 2 livros, né, de referência. Nós temos o nosso Pense Python, que é o nosso principal. Ele ajuda muito nesse raciocínio, tem muitas dicas e tem as nossas videoaulas aqui para complementar. E temos também uma apostila da Kaelo, que é uma instituição bastante reconhecida em treinamento também para pensamento computacional, programação, desenvolvimento de software. E material complementar, por enquanto eu botei só o canalzinho aqui do professor, tá bom? Mas a gente vai ter muita coisa, outros canais no YouTube, links online. À medida que for aparecendo, eu vou compartilhando e eu faço isso com as 2 turmas, tá bom? Exatamente com as 2 turmas. As atividades lá do nosso primeiro mês, do início de 2020, estão todas aqui organizadas, então vocês podem entrar, dar uma olhada nas atividades que nós passamos, fazer leitura dos capítulos, tem alguns desafios, eu já botei um desafio, lembra, interessante, para você voltar principalmente, gente, principalmente o pensamento. Né? O pensamento computacional é que vai dar liberdade a vocês, tá bom? O pensamento computacional é que vai dar liberdade a vocês para enfrentar os problemas, literalmente os problemas mesmo, estruturar, pensar nas soluções e resolver. Tá ok? Então já já a gente entra aqui, eu vou gravar outro vídeo falando sobre interação. Tá bom? Então é muito bom estar aqui de volta com vocês. Então semanalmente nós teremos as nossas aulas ao vivo. Eu vou avisar antes no Classroom, no dia ou um dia antes, que a gente vai fazer 3h30, ou seja, 4 horas, não pode ser mais de meia hora, né? Tem essa restrição, não pode ser mais de meia hora. E aviso para vocês como é que a gente vai ficar com tudo isso, semanalmente a gente vai fazendo. E eu, obviamente, devo fazer várias lives para resolver coisas específicas. Sei lá, tem uma dúvida, tem um ponto pegando mais, eu posso abrir uma live aí para que a gente possa conversar. E sempre eu vou gravando, botando no canal no YouTube e botando também no Classroom. Tá bom?